O que o povo de Deus precisa entender é que não existe evangelho sem renúncia. Não existe essa história de que porque nós estamos no tempo da graça, Deus perdoa tudo e nós podemos qualquer coisa porque a graça cobre multidões de pecado. O que o povo tem que entender, nós que pertencemos a Jesus, que dizemos que somos filhos de Deus, que nós temos um compromisso com Deus. E compromisso implica responsabilidade. Jesus está voltando e essa é uma verdade que o mundo está ignorando. E a igreja às vezes também. A gente está voltando para tirar de dentro da multidão um povo que fez a diferença, um povo compromissado, um povo que tem responsabilidade, um povo que é a luz do mundo e que é a sal da terra. Não existe evangelho onde tudo é permitido, onde Deus perdoa. Eu vou fazer e vou orar e vou pedir perdão e Deus vai perdoar. Não é assim que funciona. A Bíblia diz sim que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas é aquele pecado involuntário, que você faz sem planejar, que você faz sem cair, sem querer, que você não tem compromisso com ele, você não planeja o pecado que vai fazer. E quando você peca, você fica triste de verdade, e você vai para o joelho e pede perdão. Esse pecado tem perdão. Mas o pecado planejado, o pecado que é amiguinho da gente, que fica sempre do nosso lado, que é repetitivo, isso é uma coisa muito séria, é uma coisa muito complicada. O homem de Deus, ele é sal da terra, repito, e luz do mundo. Jesus, quando olha do céu, do alto céu daqui para a terra, como ele vê você, como ele vê a mim, como ele vê cada um de nós? Ele vê alguém que está fazendo a diferença nesse mundo de escuridão, ou ele está vendo apenas mais um no meio da multidão? Mais um que não faz a diferença. Trevas no meio das trevas. Jesus falou que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Meu amigo, a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tem muita gente dentro da igreja marchando para o inferno, porque é religioso, é cristão dentro da igreja, mas fora da igreja vive como qualquer um vive. Evangelho é compromisso e é renúncia. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e siga-me. Negar a si mesmo é deixar de fazer aquilo que te dá prazer, mas que aborrece a Deus, que desagrada a Deus. Todo pecado é um insulto contra Deus. Todo pecado ofende a santidade de Deus. Se Deus olhar do céu e não vê o sangue de Jesus cobrindo você, meu amigo, a ira de Deus vai se instalar sobre você, porque é o sangue de Jesus que nos libera, que nos livra da ira futura. Deus tem um dia marcado na eternidade, onde Ele vai chamar todos os homens à prestação de contas. Todos, sem exceção, todo mundo que já nasceu. E tem muita gente do nosso meio que vai ficar de fora. Como Jesus disse para os fariseus, vai ser triste para vocês quando você vê os gentios entrando no céu, sentando à mesa com Isaac, Abraão e Jacó, e vocês ficarem de fora. Vai ser triste para muitos crentes ver aquele vizinho que não dá nada por ele, um vizinho que não tinha nada de Deus, mas na última hora aceitou Jesus, entrou no céu, e aquele crente que é para a igreja todo dia com a Bíblia na mão vai ficar de fora, porque era apenas um religioso. Meu querido, tem muita gente que você pensa que vai para o inferno e vai para o céu. E tem muita gente que você olha para ele e diz que aquele cara é um santo, aquela mulher é uma santa, mas só ele e Deus sabe da vida que ele tem longe dos olhos das pessoas, fora da igreja. Não existe evangelho sem renúncia. Quando você arranja uma namorada, que você fica noivo e se casa, você deixa de fazer as coisas de solteiro para fazer as coisas de um homem casado. Tem uma hora certa para chegar em casa, tem uma mulher para respeitar, tem uma família para cuidar, tu passa a ter um compromisso. A noiva de Cristo é casada com Cristo, tem que ter compromisso com Cristo, não pode ser adúltera no pecado, trair a Jesus com o pecado. Jesus é santo e está voltando para buscar um povo santo que permaneceu fiel. Faça parte desse povo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai ter o culpado por inocente. Todas as almas são minhas, diz o Senhor. A alma do Pai, assim como a alma do Filho. E a alma que pecar, essa morrerá. Estamos no tempo da graça, mas o tempo da graça é mais severo do que o tempo da lei. Porque no tempo da lei, o homem dizia, não cometerás adultérios, não adulterarás. Mas no tempo da graça, Jesus fala, aquele que se quer olhar
para uma mulher com intenções impuras, ele já cometeu adultério. Você olhar uma vez é fatalidade. Agora, você olhar 2 vezes, aí é pecado. Você tem que fugir do mal, tem que fugir da aparência do mal, tem que ser santo no teu coração. As tentações vêm. Jesus foi tentado. Ter tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação, porque a Bíblia diz que não nos veio nenhuma tentação acima da nossa capacidade de suportar. Ou você tem compromisso com Deus para que Ele tenha compromisso com você, ou você não tem compromisso com Deus e assim Ele não terá compromisso com você. Eu digo sempre, o amor de Deus é para com todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o compromisso de Deus é para com aqueles que têm compromisso com Ele. O sol, ele cai sobre todos, sobre bons e sobre maus. A chuva, ele vem para todos, bons e maus, mas nem todos eles vão entrar no céu. Vai entrar no céu um povo compromissado com Deus, que reconheceu o sacrifício do Calvário, colocou a sua fé em Jesus e passou a viver nesse mundo fazendo a diferença, vivendo para Deus. Em que grupo você está, meu querido? Pensa nisso, que a coisa é muito séria, porque após a morte segue-se o juízo, e ninguém mais vai poder fazer nada por você, nem Deus. Pensa nisso e tome compromisso, se você não está tendo até agora, porque amanhã não pertence a nós. Não sabemos nem se vamos chegar no final desse dia. E se a morte bater na sua porta hoje, antes que esse dia acabe, para onde você vai? Onde você vai passar a eternidade? É tempo de acordar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É o que diz a palavra. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.